Olá, educadoras e educadores. Chegamos à nossa segunda jornada pedagógica e nessa segunda jornada pedagógica nós vamos colocar uma luz, uma lente nas comunidades de aprendizagem referente à nossa primeira trilha de aprendizagem que refere-se ao componente convite à comunidade de aprendizagem. Na primeira web, nós falamos um pouquinho a respeito das inovações do ensino médio e da importância de construir ou fortalecer as comunidades de aprendizagem nas escolas, de maneira a buscar, soluções e construir coletivamente os desafios e toda a complexidade na implementação dos novos currículos do ensino médio. Então, hoje aqui a gente vai construir um entendimento e alguns significados sobre comunidades de aprendizagem. E dividimos, em duas partes. A primeira parte, que é a que nós vamos ver hoje, que refere-se ao conceito de comunidades de aprendizagem e tudo que envolve ele. E uma segunda parte, que é, vamos dizer assim, passos, mas obviamente passos não engessados, para mobilizar comunidades de aprendizagem na escola. E também vai ser falado e discutido sobre algumas experiências de comunidade de aprendizagem, certo? Então, agora vamos ver qual é o nosso objetivo aqui. O objetivo de aprendizagem que a gente busca mobilizar ao longo desse momento formativo refere-se a assimilar a importância de constituírem comunidades de aprendizagem para que possam partilhar experiências e desafios, buscando colaborativamente soluções possíveis para as questões que se apresentam nos seus contextos, como educadores do ensino médio. Já as competências e habilidades em foco nessa jornada pedagógica, nós destacamos 3 competências e 3 habilidades que se vinculam a elas. Essas competências e habilidades, elas foram selecionadas no documento, do Referencial Nacional, que é a base comum curricular para a formação continuada de professores. E aí, quais são essas competências e habilidades que vamos buscar mobilizar a partir dessa formação? A primeira delas é incentivar a colaboração profissional e interpessoal com o objetivo de materializar objetivamente o direito à educação de todos os alunos. E para isso, então, a gente precisa ter uma compreensão do que é colaborar, do que é essa colaboração profissional e interpessoal, do que é construir uma comunidade de aprendizagem, que é um espaço realmente de construção coletiva, e que é isso, os desafios e também a consolidação do direito à educação de todos os alunos, ele não se estabelece por um único indivíduo. Então, é importante que a gente busque incentivar essa colaboração profissional. E essa jornada pedagógica, ela vai possibilitar dar uma compreensão e um sentido para que a gente possa ser semente lá na escola para incentivar essa colaboração profissional. E aí, o que se vincula a essa competência é um fazer, uma habilidade que é compartilhar suas práticas profissionais, dialogando com os pares sobre os assuntos pedagógicos, inclusive com o uso de recursos tecnológicos, especialmente na parte 2 dessa jornada pedagógica, na segunda gravação, que a professora Helena Freire vai estar à frente, vai ser buscado aí falar sobre esses passos para mobilizar a comunidade, ou seja, a partir disso, pode-se buscar, com essa formação, também compartilhar práticas profissionais na escola, dialogando com esses passos, vamos assim dizer. Uma segunda competência em foco é contribuir para o desenvolvimento da administração geral do ensino, tendo como base as necessidades dos alunos e do contexto institucional e considerando a legislação e a política regional. Então, se a gente está falando de uma comunidade que aprende junto, que colabora, a gente está falando que essa comunidade ela está situada num contexto, e num contexto que envolve a administração geral do ensino,
que envolve entender as necessidades dos alunos, que envolve entender o projeto político-pedagógico da escola e os referenciais nacionais. E aí, um fazer, né, uma habilidade que se vincula a essa competência, que vamos buscar aí incentivar, inspirar e mobilizar durante essa nossa jornada, é participar ativamente da comunidade de professores da instituição de ensino, colaborando com os projetos institucionais para a promoção da eficácia escolar. Então, vejam que a competência, ela é algo mais ampla, mas existe uma habilidade, um fazer que se vincula a ela, que nos possibilita colocar em prática. Por exemplo, quando a gente fala em participar ativamente da comunidade de professores. Por fim, uma terceira competência refere-se a investir no aprendizado constante, atento, claro, à sua saúde física e mental, e disposto a ampliar sua cultura geral e seus conhecimentos específicos. Então, esse nosso espaço formativo de formação continuada é um espaço, mais uma oportunidade de investimento desse aprendizado, né? Não se finda aqui, então todo o espaço da escola é um espaço muito rico e potente, né? Ele é principalmente esse espaço rico e potente de aprendizagem, assim como os outros espaços de formação. A habilidade que se relaciona a essa competência que nós selecionamos é mobilizar-se para ampliar e aprimorar seus conhecimentos, suas práticas profissionais e seu repertório cultural. A partir do quê? A partir das suas necessidades profissionais, a partir da necessidade profissional desse coletivo, né? Ou seja, quais são esses projetos políticos, quais são, né? Qual é o projeto político-pedagógico da escola que mobiliza com que eu precise ampliar o meu repertório cultural e de conhecimentos, né? Que invista tanto no meu desenvolvimento profissional, mas no desenvolvimento, sobretudo, dessa escola. Então, essas são as competências e habilidades que a gente vai buscar aqui incentivar, né? E claro que quando a gente fala em competência e habilidade, uma única oportunidade formativa, ela não é suficiente para a gente esgotar, né, essa competência, essa habilidade, mas é mais um incentivo para a gente colocar ela em perspectiva. E aí, como agenda desse encontro, né, especificamente aqui dessa parte 1 da nossa jornada, né, eu gostaria de trazer, então, um acolhimento, aí com uma metáfora da ponte, né, que é um vídeo, uma animação, e ela vai nos incentivar a começar a refletir um pouco de uma maneira lúdica, né, que vai nos introduzir, então, ao momento 1, que é por que comunidades de aprendizagem? Então, por que falar disso? Porque esse está sendo o primeiro componente da nossa formação geral básica aqui. Por que falar isso, né? Os motivos, quais são as razões para isso? E dentro dessas razões para se falar em comunidade de aprendizagem, onde a gente traz aí o conceito, esse conceito ele vai nos convidar a discutir elementos que envolvem, né, perspectivas, vamos dizer assim, que envolvem esse conceito, que tem relação com o desenvolvimento profissional e a profissionalidade, com a colaboração e colegialidade, com a cultura organizacional e com a aprendizagem dialógica. Para encerrar esse nosso momento, eu trago aqui mais um vídeo curto, mas muito significativo, com as falas do professor José Pacheco. E aí eu trago aqui, entre aspas, né, uma grande fala que ele traz no vídeo que nós vamos ver, que é derrubando muros e construindo pontes. E aí, por fim, a gente faz um convite à mobilização de comunidades de aprendizagem, que é a nossa parte 2, né, dessa jornada, e que teremos à frente aí nessa liderança formativa a professora Helena Freire. Dito isso, então eu gostaria agora de compartilhar o nosso momento pipoca, aqui o nosso momento, vamos dizer assim, cinema, que é para aquecer aí os nossos motores, aquecer os nossos pensamentos, nossas reflexões sobre o que envolve uma comunidade de aprendizagem. E aí eu trago aqui um vídeo que é uma animação chamada A Ponte,
e que nós vamos ver agora e buscar fazer algumas reflexões a respeito. Bom, gostaram dessa animação? O que reflexões essa animação trouxe, né, chegou para vocês? E aí eu gostaria de destacar alguns pontos importantes dessa animação. É claro que a grande mensagem que está ali presente nela é que, né, quando a gente tem algum desafio, algum obstáculo, a gente pode construir uma alternativa junta, né, ao invés de ficar nesse confronto e não encontrar caminhos para sair desse confronto e construir alternativas, né? Então, acho que a grande mensagem da animação é essa, mas ela traz mais coisas, né? O final da animação é que ela vai trazer isso, mas antes ela traz muitas reflexões, como, por exemplo, né, a própria metáfora da ponte, como a gente pode observar, a ponte, ela é uma estrutura que liga dois extremos, mas no sentido de ligar, de conectar dois pontos mesmo, algo mais matemático mesmo, de conectar dois pontos. Uma ponte, ela faz essa conexão entre um ponto e outro. Mas essa ponte, ela precisa de uma estrutura, ela pode se mover, ela pode cair, né, como os esquilos ali roeram aquele cordão e a ponte caiu. Então, essa ponte, ela não é uma estrutura completamente duradoura, né, eternamente duradoura, ela pode sofrer danificações, ela pode quebrar, né, acabar, ser demolida. Então, a ponte, ela envolve aí ela envolve aí uma estrutura que não é estática e que tem também desafios na própria ponte. E quando a gente pensa em colaboração e em comunidades de aprendizagem, é isso. Não é pensar que isso é o jardim do Éden.
É pensar que isso é um processo, colaborar é um processo, comunidade de aprendizagem envolve toda uma construção aí que vai ter ali obstáculos, vai ter uma estrutura que muda, que ela não é fixa, então, ou seja, vão ter disputas de narrativas, vão ter diferenças individuais, assim como diferenças de grupos que formam essa comunidade. Então, a ponte, ela simboliza também isso. E, como a gente pode ver, né, naqueles dois primeiros animaizinhos da animação, eles estão tentando passar de um ponto ao outro da ponte, mas nenhum deles quer sair do lugar, né? Nenhum deles quer encontrar uma solução para que ambos possam, cada um, passar na ponte. Então, quando ele começa a trazer essa reflexão e mostra os esquilos construindo uma alternativa, né, para que consigam, então, cada um seguir ali um caminho, né, nessa ponte, provoca a gente pensar sobre como é que a gente lida com esses obstáculos, com as diferenças. A gente fica igual os dois primeiros animais, só se debatendo, só confrontando e não encontrando alternativas, tanto para as diferenças quanto também para os desafios. Então, é uma animação que nos ajuda aí, no primeiro momento, a ensaiar uma reflexão sobre comunidades de aprendizagem. E aí, nesse sentido, eu gostaria de trazer aqui o conceito, né? O que define, o que se entende por comunidades de aprendizagem? Tem um entendimento comum, né, sobre o que é comunidades de aprendizagem, afinal, né? Eu formo uma comunidade de maneira informal, formal, ela acontece de que forma? E é isso que a gente vai ver, começar a ver nesse conceito de comunidade de aprendizagem que trazemos aqui. Então, o conceito de comunidade de aprendizagem, né, que está no nosso texto de referência desse componente, a gente traz ele aqui para nosso momento aqui de jornada pedagógica. E o que é? Os participantes de uma comunidade de aprendizagem se conectam em torno de um propósito comum. Então, observem, né? O propósito comum ali que está destacado é um ponto muito importante na mobilização de uma comunidade de aprendizagem. E isso pode acontecer de uma maneira espontânea, informal, ou seja, a escola é esse espaço que se conecta, né? Onde as pessoas se conectam com esse propósito comum, seja de uma maneira super consciente, pensada de maneira formal para que as coisas aconteçam, seja nesses espaços, nessas relações com alunos, com professores, com famílias, com o entorno, de maneira mais espontânea e informal. Mas existe um propósito comum, é por isso que também a gente tem um projeto político-pedagógico. E aí, nesse sentido, a comunidade de aprendizagem, ela vem para transformar a escola, né, pela via da participação e da colaboração. E quando a gente fala pela via da participação, é importante a gente lembrar também Libânio, porque Libânio, ele vai falar justamente na democratização do ensino, e essa democratização do ensino, ela acontece num processo que é coletivo, e num processo participativo, né? Uma participação que demanda aí deliberar, tomar decisões, então, e se colocar de maneira ativa nesse processo. Então, a participação é um ponto muito importante, a participação é a colaboração de todos. Então, nessa perspectiva, o aprender é entendido como um processo coletivo, não mais unicamente como um processo individual, porque o processo individual de aprendizado, ele é importante, ele acontece, mas dentro desse espaço que é a escola, o meu processo de aprendizado individual, ele precisa se transformar nesse coletivo, porque a escola é esse coletivo, ela acontece nesse coletivo. E aí, como tal, permite que novas possibilidades de conexões
tragam à tona o conhecimento de forma criativa e enriquecedora. Então, em uma comunidade de aprendizagem, valorizam-se os repertórios e as experiências individuais, repertório aqui de conhecimentos, repertório cultural, repertório de experiências, né? Uma série de repertórios que nessa comunidade de aprendizagem busca-se, né, valorização, para que de fato as pessoas participem e colaborem. Então, ou seja, as pessoas aprendem e se transformam coletivamente. E o conhecimento e a autonomia são construídos por meio da interação. E aí a gente não desenvolve, né, autonomia e não constrói conhecimento de um dia para a noite. E aí é importante a gente entender que isso é uma construção, que é um processo, especialmente porque a escola é esse espaço, é esse tempo, é esse lugar do conhecimento, é esse lugar das experiências, é esse lugar da formação e das práticas, que é complexo, é super complexo. Então, não é do dia para a noite que a gente vai conseguir construir coletivamente conhecimentos, desenvolver cada vez mais nossa autonomia. Mas é importante que a gente precisa pensar que precisamos ter sempre os nossos pontos de partida, que esse processo ele possa se transformar. Então, nesse sentido, eu gostaria, a partir desses destaques que estamos fazendo aqui nesse conceito, né, de comunidades de aprendizagem, levantar algumas discussões de pontos muito importantes para que essa comunidade ela possa se desenvolver, né? Ela possa alcançar o seu propósito comum, ela possa estimular e conseguir estabelecer processos de participação e de colaboração, que não são coisas triviais e simples, justamente porque a gente, né, falou aqui das diferenças de cada indivíduo nessa comunidade, das diferenças de narrativas, das diferenças políticas, sociais, né, as questões também estruturais, as questões de gestão escolar, tudo isso gera uma complexidade nesses processos de participação e de colaboração. Então, a gente vai trazer aqui alguns aspectos que são muito importantes para a gente pensar nesse fortalecimento de comunidades de aprendizagem. E aí tem um texto muito importante, que é um texto do professor Antônio Nóvoa, que ele vai trazer uma discussão sobre a escola como um lugar da formação. Então, se a escola é um lugar da formação, essa escola é um lugar de aprendizagem. E, portanto, a gente pode estabelecer esse lugar de aprendizagem pela via de uma comunidade que realmente aprende juntas, no coletivo. E aí ele vai olhar isso não de maneira abstrata, ele vai olhar isso entendendo como é que esse lugar da formação de professores, esse lugar que estabelece comunidades de aprendizagem nessa sociedade de hoje. E aí ele destaca alguns pontos, né, alguns fatos sobre a nossa sociedade de hoje. E ele vai fazer toda uma discussão crítica sobre essa sociedade de hoje e vai também buscar trazer aí alguns pensamentos e alternativas para pensar como é que é esse lugar da formação, considerando aí essa sociedade que temos hoje. Então, um primeiro ponto que ele destaca sobre a sociedade de hoje é, é o ponto da sociedade do espetáculo. E aí ele vai dizer o seguinte, eu vou fazer a leitura aqui de um trecho dele. Vivemos em sociedades do espetáculo, em sociedades marcadas pelas mídias, pela dramatização das notícias, por uma encenação permanente, cotidiana, dos acontecimentos. Tudo é drama, o espetáculo nunca para, transformou-se mesmo num modo de existência. Então, quando ele coloca esse entendimento dessa sociedade, do espetáculo, dessa realidade, ele também traz alguns modos de transformação, alguns modos de a gente pensar criticamente sobre essa sociedade de espetáculo e que rumos e que projetos, né, de sociedade que a gente está mirando lá na frente. E isso
E aí a escola é esse lugar muito potente para a gente pensar em transformação, né? A escola pode ser um lugar de reprodução também, e é por isso que ele convida a gente a estar atento da escola ser um lugar de, de rompimento com algumas ideias, de pensar qual é esse projeto de educação e sociedade que a gente quer ter, de que maneira a gente transforma isso dentro desse lugar que visa ao pensamento crítico. Então, esse é um ponto muito importante que o Antônio Nova vai nos convidar, né, a ser parte disso a partir desse texto. Um outro ponto que ele vai falar sobre qual é essa sociedade que temos hoje, ele fala da sociedade da competição. Então, ele diz o seguinte: vivemos em sociedades da competição, em sociedades definidas pela concorrência, pela disputa entre pessoas, entre empresas, entre instituições. A competição deixou de ser um resultado para passar a ser um processo que determina as nossas vidas. Então, como é que essa competição ela está sendo colocada dentro desse espaço? De que maneira a gente está disputando narrativas dentro dessa escola? De que maneira a gente está competindo nessa escola? Competindo para quê? E levando a que rumo? Um outro ponto que ele vai trazer é a sociedade do consumo. Ele vai dizer que vivemos em uma sociedade do consumo, e aí, nesse sentido, em sociedades organizadas para a compra de bens úteis e inúteis, o consumismo é uma estranha forma de vida, mas tão familiar que é inimaginável existir sem ele. Faz lembrar a célebre frase de Fernando Pessoa para a Coca-Cola: primeiro estranha-se, depois entranha-se. Então, é também uma perspectiva de a gente pensar sobre o conhecimento hoje nessa sociedade de consumo, né? Uma recorrente delivery de conhecimentos. A gente tem que estar sempre é, consumindo conhecimentos, o tempo todo, de maneira rápida, de maneira instantânea, né? Ah, conhecimentos que estão aí colocados em 1 minuto, né? Em tantos caracteres no YouTube, desculpa, no Twitter. Então, traz aí também uma reflexão sobre o consumo não só de bens tangíveis, mas também daquilo que é intangível, o conhecimento como produto, o conhecimento como mercadoria. Então, esse é um ponto bem especial da gente pensar nesse contexto da escola, que visa, pela perspectiva da instrução, formar, né, estudantes, jovens, a partir de um conjunto de conhecimentos historicamente e socialmente construídos. Um outro aspecto que ele nos traz, que ele nos convida a refletir, é que vivemos em sociedades do conhecimento. E em sociedades que se definem por uma procura incessante de novos conhecimentos e tecnologias, por uma quase angustiante necessidade de formação e reformação, pela sensação de que estamos sempre desatualizados. Então, vejam, né? Como essas sociedades que ele traz, a do conhecimento, a do consumo, a do espetáculo, a do conhecimento, elas não estão deslocadas, né? Elas fazem parte de um entendimento de sociedade. É claro que a gente não tem um único modelo de sociedade. Se a gente for pensar quem são as comunidades, né, indígenas, os povos originários, eles vão ter um entendimento de sociedade muito diverso do nosso. Né? Então, a gente está falando aqui de uma sociedade que ela é hegemônica, a gente está falando aqui dessa sociedade hegemônica. E aí, nesse sentido, né, dito que ele faz essa introdução de, de que maneira a escola é esse lugar de formação dentro dessa sociedade que temos hoje, que não está não tá descolada dessa sociedade, então, de que maneira a gente olha para esse lugar de formação e também como potência de construção, também como potência de mudanças de rumos. E aí ele traz alguns aspectos que são muito importantes para a gente discutir aqui, porque eles mobilizam
vamos dizer assim, processos de criação de comunidades de aprendizagem. E aí ele traz quatro categorias para pensar. São categorias relacionais, organizacionais, reflexivas e deliberativas. E dentro dessas categorias, permeiam aí perspectivas do desenvolvimento profissional e da profissionalidade, né, docente, mas também a gente pode pensar aqui, né, ele está focando mais aí no educador como o professor, né, o professor no exercício dessa sua função docente, mas isso também ele pode ser pensado e discutido de maneira análoga para esse professor que está numa função aí de gestão, que está numa função como pedagogo, que faz parte dessa escola. Um outro aspecto que também ele vai que vai permear essas relações, essa categoria organizacional, essa categoria reflexiva e também deliberativa, está em torno da colaboração e da colegialidade. Também a gente vai destacar a questão da cultura organizacional e da aprendizagem dialógica. Então, vamos agora colocar uma lupa nisso para que a gente depois resgate esse entendimento de comunidade de aprendizagem. Então, notem, qual é o pensamento aqui para compartilhar com vocês? A gente trouxe ali o conceito de comunidade de aprendizagem. Desse conceito, a gente extrai entendimentos importantes. Um deles é entender qual é o nosso contexto, qual é a nossa realidade, a nossa sociedade. Outro, a partir dessa sociedade, o que temos, né, que envolve esse conceito de comunidades, que são importantes para a gente pensar e para a gente colocar em prática nesse processo que é estabelecer uma comunidade de aprendizagem. Aí a gente destaca esses pontos. E aí, desses pontos, a gente vai, né, ou seja, faz esse processo do macro, vai para o micro, e a gente resgata o macro de novo, para a gente entender, a partir desses pontos, olhar novamente para essa dimensão maior que é a comunidade de aprendizagem. E aí, nessa perspectiva de a gente entender o que é o desenvolvimento profissional e o quanto ele é importante para a gente pensar comunidades de aprendizagem, eu trago aqui a citação do Marcelo Garcia, num artigo que ele vai falar sobre o desenvolvimento profissional docente, passado e futuro. E o que ele está entendendo, né, por desenvolvimento profissional? Ele diz assim, ó, que o desenvolvimento profissional dos professores, como um processo individual e coletivo aqui é super importante, definidor, né, desse espaço que é a escola, que é a sua relação com o seu entorno, que é essa relação da escola com os próprios rumos da sociedade. Então, né, que é um processo individual e coletivo que se diz que deve concretizar no local do trabalho do docente. A escola, contribuindo para o desenvolvimento das suas competências profissionais através de experiências múltiplas, tanto formais como informais, e que deve estar intimamente relacionado com o desenvolvimento da escola, com o desenvolvimento e inovação curricular, com o desenvolvimento do ensino e com o desenvolvimento da profissionalidade docente. Então, quando a gente está falando de desenvolvimento profissional, não é olhar para o desenvolvimento profissional como um lugar exclusivo da formação inicial do professor. Essa é importante, mas ela não finda aí. É na prática cotidiana, na escola, é que esse desenvolvimento profissional ele começa a ser cada vez mais ampliado, questionado, né? A gente questiona também as nossas, aquilo que foi aprendido também na formação inicial a partir da nossa realidade prática. Então, a gente amplia, a gente questiona, a gente ressignifica algumas coisas. É um espaço também, não só da prática na escola, é um espaço também da reflexão, né? A reflexão sobre a prática.
é colocar em perspectiva a unidade dialética, que é teoria e prática, que são faces da mesma moeda. Então, é nesse lugar da escola que a gente continua a desenvolver nossas competências profissionais. E quanto mais a gente vive dentro desse espaço, né, múltiplas experiências, processos de interação, tanto na perspectiva formal, quando a gente pensa ali o conselho de classe, quando a gente pensa nas reuniões pedagógicas, mais informais, quando a gente troca com os nossos pares, quando a gente troca com os estudantes no espaço, inclusive, do corredor, do espaço, inclusive dos momentos de intervalo, que a gente também observa os nossos estudantes e seus comportamentos nesses espaços, a gente está aí aprendendo muito sobre quem são esses jovens da nossa escola. Então, a gente aprende com eles o tempo todo, mas não só no espaço da sala de aula e não só na nossa interação com ele, mas quando a gente também observa quem são esses estudantes que estão ali utilizando esses outros espaços da escola com os seus colegas, né? Então, a gente também aprende muito e nisso, nesse aprender, a gente pode aí desenvolver cada vez mais nossas competências profissionais, né? E aí, ele coloca aqui também um ponto-chave para a gente pensar desenvolvimento profissional, e ele está intimamente relacionado com o desenvolvimento da escola, ou seja, com o projeto político-pedagógico da escola. Cada escola tem o seu projeto político-pedagógico. E esse projeto político-pedagógico, ele tem que estar sendo coerente com essa realidade. Ao passo que ele precisa estar em diálogo com o desenvolvimento e inovação curricular que se vincula a toda uma série de referenciais nacionais, estaduais. Então, agora, né, no nosso contexto aqui formativo sobre o novo ensino médio, a gente está pensando isso também no nosso desenvolvimento profissional à luz desses referenciais, à luz da legislação, né, sobre a reforma do ensino médio. E isso precisa estar em perspectiva porque é uma realidade e ela vai acontecer na escola. Então, como é que eu me coloco diante dessa realidade? Como eu me desenvolvo profissionalmente diante dessa realidade? E aí ele traz aqui por fim nesse entendimento sobre desenvolvimento profissional, que esse desenvolvimento está intimamente ligado também com o desenvolvimento da profissionalidade docente. Mas o que é profissionalidade docente? E aí o Antônio Novo vai nos dizer. Ele diz que a profissionalidade, ela remete para o tipo de desempenho e saberes específicos da profissão docente, que se refere ao conjunto de comportamentos, conhecimentos, destrezas, atitudes e valores que corporizam a especificidade de ser um educador. Então, quando ele coloca aqui, né, o conjunto de comportamentos e de conhecimentos, a gente lembra o quê? De competências. Porque competências nada mais é que a articulação entre conhecimentos, habilidades, né? Então, conhecimentos, que são os saberes, os procedimentos, as habilidades, que são os fazeres, e as atitudes e valores, que qualificam e ampliam os saberes e os fazeres. Então, essas competências, né? Então, as competências profissionais, ela está falando a isso com essa profissionalidade docente. E nesse sentido, a gente tem hoje um referencial, que é a Base Nacional Comum de formação continuada dos professores, e ela traz dimensões dessa profissionalidade docente. A dimensão do conhecimento, a dimensão profissional pedagógica, a dimensão profissional institucional, a, 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 a dimensão do engajamento profissional. Então, a profissionalidade ela vai falar sobre isso. É isso.
Mas, se a gente está falando aqui de desenvolvimento profissional, de profissionalidade docente, isso ela não acontece sozinha. Eu não construo as minhas crenças, as minhas atitudes, eu não elaboro isso de maneira sozinha. Isso é uma construção social. O conhecimento também é uma construção social, né? Leontiev vai dizer que a história da humanidade, ela não se construiu por um único indivíduo. Todos os conhecimentos, né? Toda essa construção abstrata, né? De conhecimentos, de construções de tecnologias, de ferramentas que o ser humano desenvolveu ao longo de sua história, precisaria é, de não um, mas de 1000 homens, né? De 1000 homens e mulheres, no caso aqui, né? 1000 homens e mulheres para que isso pudesse ser construído. Então, quando a gente fala desse contexto do desenvolvimento profissional e da profissionalidade, também não está de maneira nenhuma desvinculada das nossas relações, né? Da nossa interação social, ou seja, da nossa socialização dentro dessa sociedade. Então, nesse sentido, pensar na colaboração é um ponto-chave para a gente entender esse espaço de socialização de atitudes, de crenças, de comportamentos, de conhecimentos, de práticas, de fazeres. E aí, nesse sentido, a colaboração, ela abarca aí o trabalho em conjunto, a observação mútua e a pesquisa reflexiva focalizada. Isso é colaboração. E aí pensar na escola como esse espaço propício para colaborar. Porque se a gente fala de colaboração, de alguma forma ela acontece de maneira espontânea na escola. Mas, de que maneira a gente pode também, de maneira mais consciente, intencional, mobilizar a colaboração para que, de fato, a gente consiga avaliar nossa trajetória histórica dentro desse espaço da escola, na construção do projeto político-pedagógico, na construção do projeto de educação que a gente quer para essa sociedade. A gente quer essa mesma sociedade que a gente tem hoje, que o Antônio Nova está falando, a sociedade do consumo, a sociedade, né, do delivery de conhecimento, a sociedade da competição, ou a gente quer uma outra sociedade? Né? Quais são esses rumos? Qual é esse projeto da escola? Para isso, a gente precisa também mobilizar processos de colaboração mais conscientes, mais intencionais, para além de toda a potência que uma colaboração espontânea e informal ela acontece na escola e que vai sempre continuar existindo. Faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. Mas de que maneira a gente também toma mais consciência dessa colaboração e torna ela um processo mais intencional, principalmente nesses espaços ricos que a gente tem, né, como reuniões pedagógicas, como espaços de ATPC, né? Então, tudo isso pode ser pensado de uma maneira a fortalecer esses processos colaborativos. E aí, nesse sentido, né, onde a gente tem a escola como um lugar de colaboração informal, mas destacando aqui agora essa colaboração formal, a gente tem um conceito muito importante que é o de colegialidade. Então, a colegialidade nada mais é que essa colaboração formal, né, que assenta em dinâmicas delineadas e organizadas em articulação com a gestão escolar, né, e que possibilita, inclusive, de maneira colaborativa, pela via da participação, tomar decisões conjuntas. E aí, para pensar em colaboração, a gente também tem que pensar numa questão que se chama individualidade, né, porque a gente colabora com pessoas que têm suas individualidades, têm sua subjetividade. Então, a colaboração, ela coexiste com essa individualidade docente. E, nesse sentido, é importante a gente fazer uma distinção importante sobre o que é individualismo e sobre o que é individualidade. Então, né, o individualismo está ali ligado a um trabalho realizado sem a participação de outros. Né? E, muitas vezes, num processo aí de tentativas de colaboração, que busca reafirmar sempre esse lugar desse pensamento individual, né? De cada um se estabelecer, querer estabelecer o seu
lugar individual, ao invés de buscar, a partir dessas diferenças, construir caminhos para colaborar, visando qual? O propósito comum que a escola tem. E a individualidade, ela vai se ligar a isso, com o direito de professor expressar uma forma própria de estar na profissão, ou seja, uma forma de exercer sua autonomia profissional, promovendo, desse modo, a construção da sua própria identidade profissional. Nesse espaço que se coloca aí diante de uma interação que ocorre entre seus pares, com a família, com os alunos, mas existe uma identidade profissional que possibilita construir caminhos e pontes diante dessas diferenças, diante dessas múltiplas dimensões de interação, né, que vai com os estudantes, com os seus pares professores, com os gestores, com a família, com todo esse entorno que faz parte da escola, com essa comunidade, né, que não só escolar, mas a comunidade como um todo, porque a escola, ela não está inserida na comunidade, ela é parte da comunidade. E, por fim, eu queria destacar aqui um ponto significativo para o nosso entendimento de comunidade de aprendizagem, que é a cultura organizacional. Então, a base para a instauração de uma cultura colaborativa na escola é cultivar no dia a dia uma comunidade de sentido, ou seja, qual é o nosso propósito comum nessa escola, ancorada no compartilhamento de memórias, concepções e objetivos comuns, para o estabelecimento de uma cultura colaborativa na escola. E aí, tão importante quanto partilhar esses sentidos, né, é também partilhar comportamentos e práticas. Então, uma comunidade de prática, ela se constrói na ação participativa e corresponsável dos professores e equipe gestora na construção dos rumos e na rotina das práticas pedagógicas. Então, a comunidade de aprendizagem é, sobretudo, um espaço de formação entre pares e em serviço, ou seja, nesse espaço da escola, nesse momento que a gente está lá. Então, é, sobretudo, esse espaço de formação com os nossos pares. E aí, entendendo aqui, não como um lugar para a gente de inclusão de uma função docente, de ele se responsabilizar por formar seus pares, mas é de uma formação entre pares, quando a gente compartilha sentidos e quando a gente compartilha comportamentos e práticas. E como é que a gente faz isso, né? A gente, assim, como é que isso? É isso. A comunidade de aprendizagem, ela nos convida a pensar sobre o nosso desenvolvimento profissional, sobre essa cultura organizacional, que sobretudo traz uma cultura colaborativa, né, aqui na nossa perspectiva das comunidades de aprendizagem, mas de que maneira a gente desenvolve isso a partir de tantas narrativas, a partir de tantas disputas dentro da escola? Como é que a gente pode construir isso? E aí eu vou começar a falar um pouquinho já de algo que é um processo importante de construção de comunidades de aprendizagem, que vocês vão ver melhor na parte 2, com a professora Helena Freire, que é princípios da aprendizagem dialógica. Esses princípios da aprendizagem dialógica são 7 pontos, né, que traz aqui o diálogo igualitário. Mas o que significa falar em diálogo igualitário? Né? Significa que a força está nos argumentos e não na posição hierárquica de quem fala. É escutar com respeito e falar com respeito e sinceridade. Então, o diálogo igualitário não é todo mundo está pensando da mesma forma, mas é a gente ter um espaço seguro em que a gente possa colocar nossas diferenças ali, numa perspectiva de trazer esses argumentos e que toda a discussão que envolve ali é nesses argumentos, né? Que argumentos são válidos para essa comunidade, que argumentos não nos possibilita alcançar o nosso projeto de educação que está sendo definido nessa escola,
Então, é isso, a gente trazer essa perspectiva do diálogo igualitário com a força nos argumentos, e quais são esses argumentos que nos ajudam a alcançar nossos propósitos comuns. Para isso requer, claro, respeito, transparência, né? Não é a partir do silenciamento ou de discursos velados, né? Que talvez seja a nossa grande potência de escuta e respeito. Acho que construir o respeito é, sobretudo, a gente também criar um espaço seguro para que a gente possa ser transparente e sincero nesse lugar. E isso, muitas vezes, é desafiante, né? É, e é um processo também que a gente vai estabelecendo no dia a dia, aos poucos. Nem sempre a gente tem um cenário de respeito dentro dessa escola. Muitas vezes a gente tem um cenário de violências, de desrespeito, não só no ponto de vista na relação com os alunos, mas também ali dos professores, né? Entre professores, entre gestão. Um outro princípio para a aprendizagem dialógica é a inteligência cultural, que abrange, além do saber acadêmico, também o prático e o de comunicação, né? Então, todas as pessoas, a gente precisa partir do pressuposto que todas as pessoas têm essa capacidade de ação e reflexão, mas que ela também precisa ser construída, né? Alimentada no tempo. Então, como eu havia falado ali no diálogo igualitário, sobre as questões de diferença, a gente não está falando só de diferença do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista argumentativo. A gente está falando também de toda uma inteligência cultural. Quem são? Que a gente fala sempre, né? Quem são os nossos alunos, mas quem são os nossos professores? Que culturas fazem parte da construção dessa identidade desse professor? E como a gente consegue abrir espaço para que isso também possa fazer parte dos nossos processos formativos e da nossa construção de aprendizagem nessa comunidade. Um terceiro ponto é a transformação. Tá olhando aí para a educação como agente de transformação e não como adaptação à realidade, por meio das interações. E isso é muito importante. Então, quando a gente pensa no novo ensino médio, né, a gente não tem uma única forma de olhar para isso. Estão aí em disputas muitas formas de pensar sobre essa política educacional. E aí, o cuidado que a gente tem que ter nesse processo de entender essa política educacional é um lugar sempre muito crítico, um lugar crítico, de pensar criticamente sobre essa política educacional, de modo que a gente não apenas pegue o que tem nessa política e simplesmente reproduza lá. Ela é um fato, ela é uma lei, ela vai acontecer na escola? Vai. Agora a gente precisa pensar que a gente não necessariamente tem que reproduzir isso de maneira crítica, sem pensar sobre o que tudo isso envolve e de que maneira eu, professor, eu, gestor, que vou colocar essa política em prática, de que maneira eu coloco, qual é essa identidade dessa escola, de que maneira ela vai colocar isso em ação e em prática. O quarto ponto é a criação de sentido, né? A aprendizagem que parte da interação e das demandas das necessidades das próprias pessoas e possibilita aos estudantes interesse real pelos conteúdos ensinados e pela escola, né? Então a gente volta aqui na criação de sentido e volta aqui no nosso projeto de educação. Um outro aspecto envolve a solidariedade, a dimensão instrumental, né? O que é necessário e fundamental para essa inclusão, né, na sociedade atual. A igualdade de diferenças. Então, são 7 princípios importantes para a gente construir uma aprendizagem dialógica dentro dessa nossa comunidade de aprendizagem. Bom, a gente fez esse caminho, né? Esse caminho para refletir sobre esse conceito
de comunidades de aprendizagem. A gente viu que muitas coisas interferem ali, são elementos dessa constituição de comunidades de aprendizagem. E a gente está olhando aqui por uma perspectiva conceitual, mas que ela é importante, porque é isso, se a gente pensa somente na prática de comunidade de aprendizagem, se a gente vai somente para a parte 2, que a gente vai ver no vídeo do passo a passo, sem refletir tudo que está envolvido nesse conceito de comunidade de aprendizagem, que a gente corre o risco de transformar em praticismo, né? Em instrumentalizar demais. Então, a gente precisa entender que isso tudo está alicerçado num contexto, numa determinada sociedade, que a gente tem muitos elementos que atravessam esse entendimento de comunidade de aprendizagem. Então, que eu chamo de atravessamentos. Como vimos ali, o desenvolvimento profissional atravessa, né? Os processos de participação e de colaboração atravessam. A cultura que a gente constrói, qual é essa cultura organizacional para colaboração? Ou ela ainda não tem bem estabelecida? E aí, para a gente encerrar, eu gostaria de compartilhar um vídeo do professor José Pacheco. Comunidade de aprendizagem é uma nova organização social, uma nova construção social de educação. E, como tal, ela não tem ainda contornos muito definidos. Nós partimos daquilo que o Lauro de Oliveira Lima escreveu em 1967, a Escola da Comunidade. Partimos dos princípios de Habermas e de Ramon Flecha, da aprendizagem teológica. Partimos da proposta de aprendermos na intersubjetividade de Paulo Freire. Partimos de muitas iniciativas de brasileiros chamados teóricos. E o que é preciso entender-se é que isto que está a gestar-se é uma nova construção social. Porquê é que eu falo assim? Porque é preciso definir o que é uma escola. Escolas não são prédios. Isto não é uma escola, isto é um prédio, onde estão crianças, jovens. Escolas são pessoas. É preciso repetir, escolas são pessoas. E o que são as pessoas? Os seus valores. Somos todos conduzidos por valores. Quando esses valores se manifestam em princípios de ação, dão origem a projetos. E os projetos são sempre coletivos, porque são projetos humanos. Aprendemos uns com os outros. Então o que está a acontecer aqui é exatamente a gênese de uma nova construção social de aprendizagem. Podemos chamar de comunidade de aprendizagem. Bom, então com essa fala potente do professor José Pacheco, que eu acho que sintetiza aquilo que nós vimos aqui, e reforça, né, esse convite a estabelecer comunidades de aprendizagem, eu gostaria de deixar algumas questões para que vocês possam ir refletindo, porque elas vão ser super importantes para pensar em passos para construir ou ativar ou fortalecer a comunidade de aprendizagem na sua escola. E aí eu trago 3 questões aqui. Quem sou eu nessa comunidade? Quais são minhas forças, meus desafios, minhas atitudes, meus valores, minha forma de comunicar, de interagir com as pessoas? Quem sou eu? Quem são meus pares? Onde eu vejo força neles? Onde eu sinto, né, e vejo, observo desafios que eu percebo neles? Quais são suas atitudes? Quais são seus valores? Como essas pessoas se comunicam comigo? Como eu observo que elas se comunicam com seus pares? Como eu observo que eles se comunicam com seus estudantes, com os jovens? Como eu me relaciono com meus pares? Como a gente dança juntos? Então, 3 perguntas que eu deixo aqui para que vocês pensem, né? Criem essa rotina de pensamento à luz dessas perguntas, porque pensar sobre elas vai ser muito importante para vocês observarem alguns processos
de construção de comunidades de aprendizagem, né? Poder começar a colocar em prática, estabelecer rotinas que colocam em prática a comunidade de aprendizagem. Então, deixo aí vocês com esse pensamento sobre essas questões. Registrem em seus diários de bordo, no seu caderno, num bloco de notas no computador, no celular, e resgatem isso ao longo do próximo vídeo. Então, espero que tenha sido um espaço aqui enriquecedor, no sentido de provocar aí reflexões, e também de incentivar vocês a buscarem essa sementinha que vai para a escola e está pensando aí como que a gente está olhando para a escola, para os pares, como que a gente cria a nossa comunidade de aprendizagem. Um grande abraço a todos e até uma próxima jornada.